Já parou para pensar se todo esse caos, sabe? Toda essa agitação que a gente vê no mundo hoje, e se nada disso for por acaso? E se na verdade tudo isso for parte de uma imensa sinfonia cósmica, um plano bem maior para o destino do nosso planeta? É essa história que a gente vai desvendar hoje, a transição da Terra e qual é o nosso papel nela. É só olhar em volta, né? As crises, as mudanças sociais, a polarização, parece que o mundo tá de cabeça para baixo. Mas a ideia que a gente vai explorar aqui é que esses não são sinais do fim. São, na verdade, as dores do parto de um novo mundo. A Terra está passando por uma mudança profunda de categoria espiritual. A gente está, aos poucos, deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Ok, mas o que isso significa na prática? Para a gente entender de verdade o que é essa transição, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e compreender as leis, as regras cósmicas que governam a evolução espiritual no universo. Pensa só na nossa evolução como um grande voo. Para esse voo ser estável, para nos levar para a felicidade, ele precisa de duas asas fortes, crescendo juntas. De um lado, tem a asa do intelecto, o conhecimento, a ciência, a razão. Do outro lado, a asa da moral, o amor, a fraternidade, a bondade. A felicidade de verdade só vem quando essas duas asas estão em harmonia, batendo no mesmo ritmo. E essa lógica não vale só para a gente individualmente. Ela se aplica a planetas inteiros. O universo seria como uma rede gigantesca de escolas cósmicas. E cada mundo, cada planeta habitado, é como se fosse uma sala de aula projetada exatamente para o nível de desenvolvimento dos espíritos que vivem ali. E aqui, ó, nessa tabela, a gente consegue ver isso bem direitinho. A Terra hoje se encaixa aqui. Mundo de provas e expiações. É onde o mal ainda predomina e a vida é cheia de dores e dificuldades, que são, no fundo, lições. O nosso próximo passo, nosso destino imediato, é virar um mundo de regeneração, onde o bem já começa a prevalecer e a vida fica mais leve. E o objetivo final? Bom, são os mundos felizes, onde só o bem existe. Beleza, com essas regras do jogo em mente, vamos voltar o foco para casa. Vamos dar uma olhada na história bem dramática do nosso próprio planeta para ver como essa dinâmica toda aconteceu por aqui. Há milhares de anos, a Terra passou pela sua primeira grande transição. Ela precisava sair da sua pré-história espiritual, de um estágio bem primitivo, para se tornar um mundo mais complexo. E para dar uma acelerada nesse processo todo, aconteceu uma intervenção cósmica, uma migração em massa de espíritos para cá. Mas quem eram esses espíritos? De onde eles vieram? Eram almas de um outro planeta que também estava subindo de nível? O detalhe é que eles tinham a asa do intelecto, do conhecimento gigantesca. Mas a outra asa, a da moral, estava bem pequenininha. Como eles não vibravam mais na mesma sintonia do seu mundo de origem, eles foram, digamos, realocados para a Terra, que era uma escola mais compatível com o estágio moral deles. E o legado que eles deixaram aqui foi uma faca de dois gumes. Por um lado, a genialidade deles deu um empurrão absurdo no planeta. É o que explica o surgimento, quase que do nada, de civilizações incríveis como a grega, a egípcia, a romana. Mas, por outro lado, o atraso moral deles aprofundou os conflitos, a escravidão e a tirania que marcaram a nossa história de um jeito tão doloroso. Mas olha que coisa linda. Esses espíritos não foram simplesmente abandonados aqui. Foi feita uma promessa a eles. Uma promessa vinda daquele que as fontes descrevem como o governador espiritual do nosso planeta. A promessa era de que eles receberiam ajuda, mensageiros, e se nada disso funcionasse, ele mesmo viria pessoalmente para despertar quem ainda estivesse dormindo para o caminho do bem. E toda essa história, todo esse caminho, nos traz direto para o agora. Porque segundo essas mesmas fontes, nós estamos vivendo neste exato momento outra dessas transições planetárias cruciais. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se o planeta está mudando de vibração, o que acontece com a gente, que mora aqui? O que acontece com a humanidade? A resposta estaria no que se chama de grande seleção espiritual. E calma, não é um castigo, não é um julgamento, é uma lei natural de afinidade, de sintonia. Sabe quando a gente tenta ouvir uma rádio numa frequência errada e só ouve chiado? É mais ou menos isso. Aqueles que, por escolha própria, insistem em vibrar no egoísmo, no ódio, simplesmente não vão mais conseguir sintonizar com a nova Terra. E naturalmente serão levados para outras estações, outros mundos compatíveis com a vibração deles. Então quem fica? Os perfeitos? Os santos? Não, de jeito nenhum. O critério não é a perfeição, e isso é muito importante. A linha que divide é outra.
é entre quem insiste no erro e quem, mesmo ainda errando, se arrepende e tem um desejo sincero, lá no fundo do coração, de ser melhor. É essa vontade de se regenerar que serve como passaporte para a nova Terra. E é aqui que a gente chega na parte mais importante de toda essa história. Se o planeta está em obras, qual é o nosso papel? O que cada um de nós pode fazer para ajudar nessa imensa transformação? A mensagem principal é esta: a mudança do mundo começa dentro da gente. Não tem atalho. A construção de um mundo de regeneração é um projeto de reforma íntima. E ele se apoia em 3 pilares. Primeiro, buscar uma conexão mais forte com o Criador. Segundo, desenvolver o amor ao próximo com mais justiça e fraternidade. E terceiro, praticar o amor a si mesmo, que nada mais é do que o esforço diário para vencer as nossas próprias imperfeições. No final das contas, a chave para herdar essa nova terra talvez esteja naquela frase tão famosa: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui mansidão não tem nada a ver com ser passivo ou fraco. Pelo contrário, é a força serena de quem perdoa, de quem reconstrói, de quem escolhe o amor mesmo diante do ódio. É a força de quem se torna conscientemente um trabalhador na construção da nova era que já está batendo à nossa porta.